A 11ª maior fronteira internacional do mundo. Essa é a fronteira que o Brasil faz com o Peru. É uma fronteira de 3.000 quilômetros de extensão, que pega 2 estados do Brasil e é cheia de histórias e curiosidades. Tem até uma Islândia no meio. Eu sou o Olavo Soares, esse aqui é o canal Esclave, e no vídeo de hoje nós vamos fazer um raio-x da fronteira Brasil-Peru. Esse é o 7º vídeo que a gente faz aqui no Esclave sobre as fronteiras internacionais do Brasil. Já falamos das fronteiras com o Uruguai, com a Argentina, com Bolívia, com Suriname, com Guiana e com a Guiana Francesa. Na playlist que eu estou colocando aqui em cima você pode conferir todos esses vídeos. E como a gente fez nos outros vídeos, esse aqui vai ser dividido em 3 partes. Vamos falar da fronteira sob o ponto de vista físico, político e histórico. Começando pela parte física. Como eu falei no comecinho, a fronteira do Brasil com o Peru é bem grande, são 2.995 quilômetros de extensão. Ela é a 10ª maior fronteira internacional do mundo e a 2ª maior que o Brasil faz. Vamos conferir no quadro a seguir a comparação da fronteira Brasil-Peru com as fronteiras que o Brasil faz com os outros países. Vocês veem aí que só perde para a fronteira Brasil-Bolívia, que é de 3.423 quilômetros de extensão, e fica bem acima da 3ª colocada, a fronteira Brasil-Venezuela, com 2.200 quilômetros. A fronteira entre Brasil e Peru tem meio que o formato de um semicírculo, vamos ver o mapa. Aí está a fronteira e notem como ela faz uma espécie de círculo incompleto. Ela vai da tríplice fronteira Brasil-Peru-Bolívia até a tríplice fronteira Brasil-Peru-Colômbia. 2 grandes rios são a referência da fronteira. Na parte norte é o rio Javari, e na parte sul é o rio Acre. Quando o rio Acre se encontra com o arroio Iaverijá, temos o tríplice ponto da fronteira entre Brasil, Peru e Bolívia. A fronteira pega 2 estados do Brasil, o Acre e o Amazonas. Na parte do Amazonas, a fronteira é feita integralmente pelo curso de águas, ou seja, tem um rio, de um lado é um país, do outro lado é outro. No caso, esse rio é o rio Javari. Já na parte do Acre, há 3 tipos de fronteira. Tem também de curso de águas, onde do lado do rio é um país, do outro lado é outro país. Isso se dá, por exemplo, na relação com o rio Breu, onde de um lado a gente tem o Peru, do outro o Brasil. Outro tipo de fronteira que a gente encontra ali na separação entre Brasil e Peru é o divisor de águas. O divisor de águas aqui, em termos geográficos, é uma expressão para se referenciar à separação, à divisão entre 2 bacias hidrográficas. É onde as águas correm de um lado para um rio, do outro lado para outro rio. No caso da fronteira do Brasil com o Peru, um exemplo que a gente tem de divisor de águas é esse caso aqui, essa parte aqui, na altura do município de Santa Rosa do Purus. Já o terceiro tipo de fronteira que existe na separação entre Brasil e Peru é a fronteira por linhas geodésicas. As linhas geodésicas, como o nome sugere, são linhas mesmo, são aquelas fronteiras em linha reta que a gente costuma ver nos mapas por aí. Na fronteira Brasil-Peru há 3 lugares de linhas geodésicas. Um dos lugares mais curiosos da fronteira entre Brasil e Peru é a cidade de Islândia, que fica no Peru. A começar pelo nome, né? Islândia, a gente pensa, claro, naquele país da Europa, aquele famoso país isolado, frio, pequeno. Mas o nome da Islândia do Peru não tem nada a ver com um país europeu. A Islândia do Peru deriva do termo em espanhol para ilha, que é isla. E isso tem tudo a ver com a localização geográfica da Islândia do Peru. Vamos ver no mapa. Aí está a Islândia do Peru. Notem que ela fica em um lugar que parece um puxadinho da fronteira. Tipo assim, não faria mais sentido a fronteira ser assim, seguindo o curso do rio e deixando a Islândia como parte do Brasil? Pois é, a questão é que antigamente o curso do rio tinha outro formato, outro procedimento, e naquela ocasião, né, quando as fronteiras foram definidas, realmente fazia mais sentido que a Islândia pertencesse ao Peru. Hoje em dia, a Islândia pertence ao Peru, é habitada por peruanos, mas tem uma conexão muito grande com o Brasil. Para ser mais preciso, com a cidade de Benjamin Constant, do Amazonas. Islândia e Benjamin Constant são muito próximas. E esse vira um gancho para a gente falar da parte política, da organização territorial da fronteira Brasil com o Peru. Como eu já mencionei aqui, uma fronteira que da parte do Brasil é formada por 2 estados, o Amazonas e o Acre. Em termos de municípios, são 14 os municípios brasileiros que fazem fronteira com o Peru. 3 do Amazonas e 11 do Acre. Estou colocando aqui ao lado o nome de todos eles. Vale ressaltar que dos 11 municípios do Acre que fazem fronteira com o Peru, apenas 2 deles têm realmente uma conexão, uma ligação com o outro país. São os municípios de Assis Brasil e Santa Rosa do Purus. Os demais 9, embora tecnicamente estejam na fronteira, a sede deles, o lugar onde a população habita, está muito longe da fronteira. Assis Brasil e Santa Rosa do Purus são o que a gente chama aqui no Brasil de cidades gêmeas.
As cidades gêmeas são aquelas que estão na fronteira, que pertencem no Brasil e estão próximas de outro país e tem uma interligação muito grande com a cidade vizinha, com a cidade do outro país. Nesse vídeo aqui em cima eu explico direitinho o que são, como funcionam as cidades gêmeas. As 3 cidades do Amazonas que estão na fronteira com o Peru, Tabatinga, Benjamin Constant e Atalaia do Norte, têm sua região habitada realmente próxima, efetivamente próxima da fronteira com o Peru. Tabatinga também é uma cidade gêmea, mas vale reforçar que Tabatinga é uma cidade gêmea por causa da sua ligação com a Colômbia, com o município de Letícia, que pertence à Colômbia. Da parte do Peru, a gente tem 3 departamentos, que são os equivalentes deles aos nossos estados, que se tocam com o Brasil. São os departamentos de Loreto, Ucayali e Madre de Dios. Vale ressaltar que Madre de Dios é o departamento menos populoso do Peru, com apenas 190 mil habitantes. Um aspecto bem interessante, bem importante para reforçar na hora de falar da organização da fronteira Brasil-Peru é mencionar as terras indígenas brasileiras que estão na fronteira do Brasil com o Peru. São 10 terras indígenas aqui do Brasil que estão na fronteira. No Amazonas tem a terra do Vale do Javari. As outras 9 ficam no Acre. Campa do Rio Amônia, Arara do Rio Amônia, Caxinaua, Axicanaua do Rio Breu, Caxinaia do Rio Jordão, Alto Tarauacá, Campa e Isolados do Rio Envira, Riozinho do Rio Envira, Mamoadate e Cabeceira do Rio Acre. O Vale do Javari, que eu citei agora, é onde aconteceram os assassinatos do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira. Se você quer conhecer melhor sobre o Vale do Javari, olha nosso vídeo sobre isso aqui em cima. Agora a gente vai passar para a parte histórica da fronteira do Brasil com o Peru. Antes, vou só pedir para todo mundo deixar um joinha aqui no vídeo, pedir também para quem não é inscrito que se inscreva no canal. Dar um toque, convidar vocês para participar do clube de membros do Exclave. Por apenas R$ 5 por mês, você ajuda nosso trabalho a crescer e ter o seu nome em destaque no fim do vídeo, beleza? Vamos continuar. A abordagem então é sobre o histórico da fronteira do Brasil com o Peru. O Brasil e o Peru se tornaram independentes de maneira muito próxima, o Peru em 1821 e o Brasil em 1822. É claro que ainda antes dos dois países serem independentes, as duas potências coloniais, a Espanha e Portugal, também disputavam o controle da região, as fronteiras, a limitação e os territórios da região que hoje em dia limita Brasil com o Peru. Vale reforçar que nessa época da colonização e também no pós-independência, quem participava muito das disputas também era a Colômbia, que era parte também interessada naquela região. O Brasil e o Peru, como nações independentes, começaram a discutir suas fronteiras em 1851, quando assinaram o Tratado de Comércio, Navegação e Limites. Uma coisa interessante para destacar desse tratado é que ele marcava como referencial norte da fronteira a cidade de Tabatinga, que nós já abordamos agora aqui no vídeo. E naquela época, a região ao norte de Tabatinga pertencia ao Peru. Ela só foi passar a Colômbia depois disso. A partir de 1865 começaram os esforços para se demarcar efetivamente a fronteira. Foi um processo muito longo, muito difícil, muito demorado, com gente morrendo por doença, ataques de indígenas e por aí vai. Tanto que isso demorou bastante para ser concluído, os trabalhos foram interrompidos, paralisados e só depois retomados. Em 1909 houve um novo momento de avanços, com a assinatura do Tratado de Demarcação, Comércio e Navegação no Rio de Janeiro. Vale reforçar que entre 1865 e 1909 houve a Revolução Acreana, um movimento que fez com que o Acre deixasse de pertencer à Bolívia e passasse a pertencer ao Brasil. Nesse processo, o Peru não era parte, o Peru não fazia parte do conflito. Mesmo assim, ele quis participar, ele quis meter seu bedelho de diplomático ali nas negociações entre Brasil e Bolívia. Em 1913 foi instalada uma nova comissão para fazer a demarcação da fronteira do Brasil com o Peru, e essa comissão foi concluir seus trabalhos em 1927. Desde então, a fronteira Brasil-Peru está consolidada, está demarcada sem mais incidentes. Mas é importante reforçar que isso não quer dizer que a fronteira entre o Brasil e o Peru seja uma região de plena paz. Como eu mencionei mais cedo, foi nessa região em que houve a morte do Bruno Pereira e do Dom Phillips. Hoje em dia há muita criminalidade na região, presença de facções criminosas, crimes ambientais também, enfim, tem esse contexto a ser levado em conta. E voltando a falar dos municípios que fazem fronteira do Brasil com o Peru, tem 6 municípios do Acre que fazem ao mesmo tempo fronteira com o Peru e com o estado do Amazonas. A gente tem aqui no canal um vídeo especial sobre isso, em que a gente aborda municípios nessa condição, que se limitam ao mesmo tempo com outro estado e com outro país. O vídeo está aqui do lado, convido você a conferir. Valeu!